amigo torcedor vascaíno, Vascão classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Enquanto as zebras estão comendo solta por aí na competição, o nosso Vascão pelo menos está classificado. Mas, olha, torcedor vascaíno, de fato nem tudo são flores. A comemoração é digna, sim, de se comemorar. Independente de como foi a atuação do Vasco da Gama ontem, no final passamos. No final, o Vasco está nas oitavas de final. Mas, infelizmente, amigo torcedor, tem sempre aquele asterisco. Tem sempre aquela participação indevida de alguém querendo aparecer. E ontem foi a vez do senhor Braulio da Silva Machado, que fez questão de aparecer no nosso estádio, na nossa casa, no jogo válido pela quinta fase da competição. É claro, né, amigo torcedor, eu vou falar sobre isso aqui com vocês. É claro, chateia muito tudo o que aconteceu, tanto na primeira partida contra o Paysandu, tendo o Ramon Abate-Abel no comando do apito lá em Belém, quanto também ontem dentro do Caldeirão. É um escândalo, tá? É um absurdo, eu vou trazer lance a lance aqui para você. Além dessa, é claro, muitas outras informações, muitas outras novidades. Tem Renato Gaúcho elogiando muito o Marinho Nestroça, tem também Renato Portaluppi chateado com o desempenho da equipe ontem, principalmente na segunda etapa, e muito mais neste seu Acorda Vascão. O primeiro vídeo, né, apenas desta sua quinta-feira, que chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, vambora! Vambora, porque ontem, dentro do Caldeirão de São Januário, né, amigo torcedor vascaíno, para mais de 16 mil torcedores, o nosso Vascão venceu a equipe do Paysandu. Venceu não, se classificou contra o Paysandu, mas empatou a partida de ontem pelo placar de 2-2. O Vasco, de fato, teve muito mais chance do que o Paysandu durante todos os 90 minutos, mas não conseguiu converter as grandes oportunidades que, inclusive, criou durante toda a partida em gols. O Vasco da Gama teve uma oportunidade clara com aquela bola roubada do Marinho Nestroça, que ele podia ter tocado para o David, mas ele simplesmente tocou para Rojas e o Rojas isolou. O Vasco teve uma oportunidade com o Adson, que chapou no canto o goleiro e no rebote o Spinelli também isolou. O Vasco teve uma oportunidade num cabeceio, inclusive do próprio Spinelli, que passou rente à trave. O Vasco teve uma oportunidade com o Thiago Mendes pisando dentro da pequena área e cabeceando, mas indo para fora. Então foram várias oportunidades que o Vasco da Gama conseguiu criar, não à toa. O Vasco fechou a partida com 23 finalizações. O Vasco poderia ter saído de ontem de São Januário com a vitória, não precisando passar por aquele sufoco que passou nos minutos finais dentro de sua própria casa. Mas, como eu digo para vocês, e eu disse inclusive na introdução, o que importa no final é a classificação. Se o Vasco levantar o caneco lá no final, né, da Copa do Brasil, a gente vai olhar para essa partida do Paysandu e vai até esquecer que foi assim, desse jeito, como aconteceu. E eu fico com a classificação de fato. Tá aparecendo aí na imagem para vocês como está nesse momento a quinta fase da Copa do Brasil. Ontem tivemos Atlético Mineiro e Ceará se enfrentando. O Ceará venceu o jogo no Castelão, mas o Atlético Mineiro conseguiu a classificação nas penalidades máximas. O Cruzeiro, anteontem, venceu o Goiás e passou. Hoje tem Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Tem Vitória e Flamengo no Barradão. Tem Confiança e Grêmio. O Vasco já conseguiu a classificação também. Hoje tem CRB e Fortaleza. O Remo ontem ganhou, né, do Bahia e garantiu a classificação. Zebra aí, né? Remo passando do Bahia. Tem Botafogo e Chapecoense hoje, inclusive. Tem Mirassol se classificando contra o Bragantino. Hoje tem Corinthians e Barra. Anteontem, Fluminense passou. Palmeiras passou também. O Inter passou do Atlético. Santos passou do Coritiba. Entretanto, o Juventude ganhou do São Paulo e se classificou. Então, as 16 equipes, né, que vão formar as oitavas de final ainda não estão definidas. E alguns confrontos, no caso 5 confrontos, acontecem nessa quinta-feira para definir quais serão os 16 clubes que farão as oitavas de final. O Vascão tá lá, e o Renato falou um pouquinho na entrevista coletiva sobre a importância de passar e sobre o que ele achou da partida de ontem. Se liga só. O jogo ele se tornou difícil em certos momentos para a gente do jogo, porque nós permitimos. Nós fizemos 2-0, com todo o respeito ao Paysandu, que fez uma belíssima partida. Mas nós estamos bem no jogo, 2-0, mas aí vem aquela acumulação, né, de um outro jogador, já está decidido. Aí no último lance do primeiro tempo eles acharam um gol.
e eu estou alertando o meu time desde ontem sobre esse jogo, que era um jogo perigoso. E acharam o gol no último lance do primeiro tempo. Aí voltaram para o jogo. Alertei no intervalo do jogo. Aí, 1 minuto de jogo, gol do Paysandu. Quer dizer, eu falei para eles, né? O grupo gosta de sofrer. O grupo acho que está junto com a torcida. Vamos sofrer com o nosso torcedor. E não pode ser assim. Não pode ser assim, independente da competição, independente do adversário. Você tem que levar a sério os 90 minutos. Você não pode achar que o jogo está ganho, mesmo com 2-0, 3-0. O jogo é jogado durante os 90 minutos, tudo pode acontecer. Eu alerto eles muito sobre essas coisas todas no futebol que pode acontecer. E tudo que eu alertei eles desde ontem, hoje na pré-eleição, infelizmente aconteceu. E aí, quando preciso poupar 2, 3 jogadores para o jogo de sábado, eu tenho que deixar os jogadores em campo, se desgastando, porque eu tive que fazer algumas trocas que eu não esperava, até para garantir a classificação. Eu vi os jogos ontem da Copa do Brasil, eu falo isso sempre para eles, não importa se o time é da 4ª divisão, 3ª divisão, 2ª divisão, 1ª divisão, eles querem mostrar trabalho, é a chance deles aparecerem contra o grande. Hoje em dia, o Cândido fala isso para eles, hoje em dia não tem mais aqueles craques que decidem o jogo a qualquer momento. Então, hoje em dia, está todo mundo na mesma prateleira. É o querer, é a entrega. E isso eu cobro bastante deles. Então, o meu time tem se entregado, eu tenho elogiado o meu grupo. Só que hoje, em determinados momentos, acharam que o jogo estava ganho. E não é assim. Não pode ser assim. Então, como eu estava falando, vi os jogos ontem, são todos os jogos difíceis, como foi o nosso hoje. Ainda bem que nós passamos, não precisávamos passar por um sufoco, entendeu? Bem pelo contrário, mas circunstâncias da vida, de jogos, damos esse prazer para o Paysandu gostar do jogo, sofremos porque nós deixamos de jogar. E, infelizmente, pagamos quase caro por isso. Mas, por outro lado, felizmente, o nosso objetivo era a gente conseguir a classificação. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né? De fato, amigo torcedor, o Renato Portaluppi mandando a real sobre tudo o que ele achou da partida de ontem contra o Paysandu. Jogo, inclusive, que vale a pena destacar. Marino e Inestrosa. Talvez foi o grande nome da partida, né? A gente olhando de forma individual para o desempenho do Vasco ontem contra o Paysandu, é difícil você pontuar uma grande atuação a não ser de Marino e Inestrosa. De fato, o Thiago Mendes foi muito bem, o Cão Barros foi muito bem, mas já estamos acostumados com o desempenho desses 2 jogadores. E o Rojas também jogou muita bola, né? Aquela canetinha que ele deu na ponta direita de campo foi sensacional. O Vasco, ele aos pouquinhos está ganhando forma. E eu fiquei feliz ontem por ter visto o Marino Inestrosa desempenhando bem. Talvez, volto a repetir, talvez não foi a melhor atuação do Marino Inestrosa sob comando do Renato Portaluppi, mas melhor atuação de Marino Inestrosa desde que pisou no Vasco da Gama. E vai ser demorado, né? A gente está falando de um jogador que veio da Colômbia, nunca havia saído do seu país, haveria as dificuldades de uma adaptação, mas parece que chegou. E ontem, contra o Paysandu, ele fechou a partida com 36 ações com a bola, uma assistência, sofreu pênalti, inclusive para o gol do Rojas. De 24 passes que tentou, acertou 21, criou ainda 2 grandes chances, conseguiu ainda 3 desarmes, 2 interceptações, participou ativamente da partida e ainda foi elogiado por Renato Portaluppi na entrevista coletiva. Muito legal, né? Uma nova fase do Marino. E eu espero que ele consiga dar a volta por cima e se destacar com essa camisa do Vasco. Pois, se jogar um pouco, se for um pouco do Marino Inestrosa que brilhou no futebol colombiano, vestindo a camisa do Atlético Nacional, Vasco tem muito a ganhar com esse atleta. Se liga só nas palavras de Renato sobre Marino Inestrosa. Quanto ao Marino, tenho conversado bastante com ele, tenho lapidado ele, tenho dado bastante conselhos para ele, da maneira que o torcedor gosta que ele se comporte. Hoje foi, durante o tempo que ele esteve em campo, foi a melhor atuação dele no Vasco. Eu torço bastante que ele volte a jogar aquele futebol que ele jogou na Colômbia. Então, aos pouquinhos, ele vai adquirindo aquele futebol, corrigindo ele, lapidando ele em algumas situações que ele costuma, às vezes, fazer a coisa errada, mas no país deles fazem isso, então aqui a gente tem que corrigir justamente para ele não cair
na desgraça, digamos assim, né, de alguns torcedores. Então hoje fiquei feliz. Lá no Chile também ele já tinha jogado bem. Fiquei feliz que hoje ele fez uma boa partida. É que eu falo, a fila anda, as oportunidades estão aí, está todo mundo vendo. Então ninguém pode reclamar. As coisas mais simples do futebol é simplificar. Ele não é culpado. Na Colômbia eu vejo muitos jogos, muitos jogadores, eu vejo alguns defeitos dos jogadores colombianos, e a gente tem corrigido isso nele. É simplificar, ele não pode querer driblar 2, 3 jogadores no meio de campo, porque ele vai dar o contra-ataque. Se ele driblar os 2, 3 jogadores, vai ser aplaudido. No momento que der o contra-ataque, todo mundo vai xingar ele. E foi isso que estava acontecendo com ele quando eu cheguei aqui, quando dei algumas oportunidades, eu falei, joga, para de aceitar a marcação do adversário, se movimenta, no meio de campo toca a bola para os teus companheiros e a tua criatividade usa ela próximo da área, dentro da área, como ele usou hoje. Então, ele fez a jogada, ele veio ali, eu falei com ele, falei, tá vendo? É simplificar, é fazer exatamente isso. Usa a tua força, usa a tua habilidade próximo e dentro da área do adversário. Aqui no meio de campo, toda hora você vai sofrer falta, ou vai dar contra-ataque. E uma falta aqui, às vezes você vai matar o nosso contra-ataque e muitas vezes a falta daqui não vai adiantar em nada. Então são coisas simples, mas para o jogador pode ter certeza que ele vai evoluir bastante, como ele fez hoje. Mas ele tem que fazer sempre. Ele não pode fazer um jogo, no outro jogo não fazer. Entendeu? Eu pelo menos, estou tendo bastante cuidado com ele, justamente para ele não cair, digamos, não gosto dessa palavra, mas na desgraça da torcida. Então eu gosto de trazer o jogador, aconselhar o jogador, corrigir o jogador, lapidar o jogador, para que a gente possa tirar o melhor dele dentro do campo. Amigo torcedor vascaíno, então tá aí, né? Marinho Inestrosa muito elogiado por Renato Portaluppi. Só fazendo uma breve correção, o Inestrosa já jogou sim fora do país, tá? Ele passou, inclusive, 3 anos, ou aliás, 2 anos da base dele no Palmeiras, e o Inestrosa chegou a passar pelo futebol mexicano e pelo futebol dos Estados Unidos. Então, um jogador bem rodado, nunca conseguiu se adaptar a fundo nesses países por onde passou e talvez tenha chegado a hora do Marinho Inestrosa se adaptar a um país. E esse país é o Brasil e esse clube é o Vasco da Gama. Esperamos que isso aconteça porque ontem demonstrou ser um jogador bom de bola e com Renato Portaluppi ao lado, não tenho dúvidas que vai crescer muito de rendimento. Bom, e agora eu quero falar com vocês sobre o absurdo que aconteceu nessa fase da Copa do Brasil, olhando o Vasco da Gama. Já está aparecendo aí nas imagens o que aconteceu no jogo de ida lá em Belém do Pará, né? Tivemos, infelizmente, a questão envolvendo o Brenner, o senhor Ramon Abate-Abel de fato prejudicando o Vasco da Gama naquela partida. Mas não ficou apenas em Belém. O Braulio captou o jogo de ontem, ele aqui no Rio de Janeiro também tentou prejudicar a todo custo o Vasco da Gama, desde o minuto inicial, inclusive, com uma falta não marcada pelo Alan Saldívia logo no início da partida, com faltas inventadas para o Paysandu, como está aparecendo aí na imagem a vocês, um lance do Paulo Henrique, onde ele nem sequer encosta. É uma jogada de perigo para o jogador para o Paysandu em si. Teve um lance duro no Marinho Inestrosa, onde ele toma uma pancada por trás, e o jogador do Paysandu nem sequer amarelo leva. Foi uma inversão de falta para lá e para cá do Braulio. Teve uma falta no Thiago Mendes que também vai passar, ou já passou aí nas imagens a vocês, que o Braulio inverte completamente a falta. Um pênalti não marcado para o David, no David, a favor do Vasco da Gama. Só que ele conseguiu prejudicar, de fato, né, fechar com chave de ouro toda a lambança que ele fez quando ele expulsou o Thiago Mendes. Esses lances eles foram feitos pelo Marcelo Panoeiro, uma página do X, e fecha, né, com essa expulsão inventada pelo Braulio do Thiago Mendes. Algo que, me desculpe, mas pelo critério utilizado no futebol brasileiro não era para expulsão. O Thiago Mendes ele protege, faz um braço de proteção, e aí o cotovelo bate primeiro no antebraço, é importante deixar claro, escorrega e bate no cotovelo. Muitos vão falar, era para expulsão, Lucas, bateu no cotovelo. Tá bom, pode ser o critério. Só que a minha reclamação não é apenas pela expulsão em si, mas é pelo critério que se utiliza. Ontem o Thiago Mendes foi expulso, mas e esse lance do Saul? Que foi, ao meu ver, pior, tá? Porque o Saul, ele não faz um braço de proteção, ele esquece a bola e dá. O Thiago Mendes, ele faz um braço de proteção. Ele tá aqui, o Thiago Mendes.
A diferença é, o braço do Thiago Mendes está aqui. O braço do Saul está aqui. Thiago Mendes aqui. Saul aqui. O Saul não foi expulso. O Thiago Mendes foi. Então, é um sistema que eu gostaria de entender. Porque lá em Belém, anulou o gol do Brenner, do Nuno Moreira, numa linda jogada do Brenner. Uma invenção aquela anulação. E ontem expulsou o Thiago Mendes. Outra invenção. Enquanto isso, na mesma competição, naquela mesma semana, no jogo do Flamengo no Maracanã, teve o lance igualzinho de ontem, e ao meu ver até mais agressivo. O jogador do Flamengo não foi expulso. Por quê? É a pergunta que eu faço. Por quê? Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que um critério para um, mas outro critério para outros? Amigo, é difícil, tá? Realmente, torcer para o Clube de Regatas Vasco da Gama e ver tudo que a arbitragem faz conosco é revoltante. Mas uma hora eu espero que esse sistema que tenta a todo custo nos apequenar, nos diminuir, nos excluir, ele de uma vez por todas também venha acabar. Porque eu acho que isso foi um escândalo. Ainda mais quando compara o mesmo lance, mas com as cores do rival. Contra tudo e contra todos, né? Esse não é o nosso lema? E será até o fim. Bom, amigo, agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas desta sua quinta-feira. Já já eu tô de volta com ainda mais informações e novidades para todos vocês aqui no nosso canal. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.